Eu sou o professor Marceliano Andrade, estou ministrando o curso de Teoria de Circuitos Eletrônicos 1. Esta é a nossa primeira aula abordando circuitos resistivos. Esta aula foi dividida em 3 vídeos, sendo que agora nós vamos apresentar a terceira parte desses 3 vídeos. Vamos iniciar a nossa terceira parte da primeira aula abordando circuitos resistivos com a resolução de um exemplo. Resolução deste exercício. Nesse caso específico, o nosso objetivo é encontrar o I1 e o V2. Quem são esses dois valores, sendo I1 e V2? I1, a corrente que passa nessa resistência de 20 ohms, e V2, a tensão que se encontra nos terminais desta resistência de 40 ohms. Agora, para resolver esse circuito, talvez seja interessante a gente torná-lo mais simples. Simplificar sempre é uma boa escolha. Tornar as coisas mais claras. E para simplificar esse circuito, uma boa opção é aplicar conhecimentos que nós já adquirimos, inclusive na presente aula, e substituir essas associações de fontes, aqui no caso fontes de tensão em série, aqui fontes de corrente em paralelo, pelos seus equivalentes. Aqui nós temos o cenário A, aqui nós temos o cenário B. Então vamos resolver. No cenário A, o que nós temos para o cenário A? Temos aqui uma primeira fonte. Esta primeira fonte tem o valor de 32 volts com essa polaridade, que se conecta a uma segunda fonte com o valor de 14 volts com a polaridade invertida com relação à primeira. Qual o nosso objetivo? Encontrar uma fonte única que representa a associação dessas duas fontes aí presentes. O que nós temos aí nessas duas fontes? Esses 32 volts se encontram entre o ponto 1 e o ponto 2. Já entre o ponto 2 e o ponto 3 se encontra os 14 volts. Ou seja, nós temos aqui esta orientação e esta outra orientação. O ponto 1 é este ponto do circuito. O ponto 2 aqui se encontra e aqui está o ponto 3. A nossa fonte equivalente, ela se encontra conectada entre o ponto 1 e o ponto 3. Com esta orientação. Esta aqui é o nosso V21. Aqui nós temos o nosso V23. E aqui o nosso V31. Ou seja, a diferença de potencial entre o ponto 3 e o ponto 1. Observe que o ponto 1, 2 e 3 são nós desse circuito. E aqui nós temos diferença de potenciais entre nós, efetivamente. Podemos dizer mais. Podemos agora relacionar alguns aspectos. Por exemplo, essa tensão V31, dadas as orientações aqui presentes, a gente observa que entre um ponto 1 e 3 ela tem esta orientação e ela se encontra com a mesma orientação da tensão V21. Logo, ela vai ser igual a V21. Já com relação à tensão V23, ela vai estar invertida. Podemos escrever que ela seria a tensão V21 mais a tensão V32. Porém, nós estamos aí com a orientação V23 com valor 14. E é esse que nós vamos adotar com sinal negativo. Se tivesse aqui posicionado como V32, a tensão seria menos 14. E o resultado seria o mesmo. Dada essa equação, nós temos aqui 32 menos 14. Ou seja, a tensão V31 tem um valor de 18 volts. Aplicando agora a associação na região B, onde se encontram as nossas fontes de corrente controlada, fontes de corrente independente.
temos aqui o circuito da nossa fonte, dado por a seguinte conexão, uma fonte de corrente descendente aqui, conectada em paralelo com outra fonte de corrente. Aqui é a região de saída, aqui é a região de entrada. Esse valor aqui é 2 amperes e essa aqui tem 3,5. Nós precisamos substituir essa fonte pela sua fonte equivalente, que seria uma única fonte de corrente, que ao ser instalada no circuito, seria transparente para o circuito. Ele não perceberia o restante do circuito se está com duas ou com uma fonte equivalente, já que ele só enxerga tensões e correntes. E aqui nós temos o valor da fonte equivalente. Como resolver? Observamos que neste nó em questão, temos aqui a chegada da corrente de 2 amperes, a chegada da corrente de 3 amperes e a saída da nossa corrente equivalente. Assim, equacionando esse problema, aplicando o somatório das correntes no nó em questão é igual a zero, nós vamos ter corrente que chega 2, mais a outra corrente que chega 3,5. Corrente que sai é a nossa IE equivalente. Isso é igual a zero. Daqui nós tiramos que IE equivalente, que é a nossa corrente equivalente, tem um valor de 5,5 amperes. Ou seja, este é o valor dessa corrente, entre os pontos aí de referência. Pronto! Agora nós temos o quê? Nós temos identificado o valor da tensão equivalente dessas associações de fontes e o valor da corrente equivalente da associação de fontes de corrente. Substituindo agora o nosso circuito pelo seu circuito simplificado, já que nós realizamos essas associações, nós vamos ter aqui um valor de uma fonte, que é uma fonte de tensão, grudada ou conectada a uma resistência, que por sua vez está conectada a uma fonte de corrente. Esses elementos ainda temos aqui um componente a mais, que é uma outra resistência. Quais os valores? Aqui nós temos o valor de 40 ohms. Aqui nós temos o valor de 20 ohms. Esta fonte equivalente aqui tem o valor de 18 volts. E esta fonte de corrente independente equivalente tem o valor de 5,5 amperes. Quais são os elementos que buscamos identificar nesse circuito? Os elementos são o valor desta tensão, aqui chamado de V2, e o valor desta corrente, aqui chamado de I1. Observem que, primeiro, para buscar a solução, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, para determinar o valor de I1. Nós temos que essa corrente 1 atravessa o componente de 20 ohms e, obviamente, ela está aqui presente. Logo, diretamente, sem realizar nenhuma identificação adicional, só visual, nós já sabemos que I1 é 5,5 amperes. E no caso de V2? Nós observamos que este nó, nós temos aqui este nozinho aqui, e este nozinho conecta tanto o resistor de 40 ohms quanto a fonte de 18 volts. E eles se encontram em paralelo. Por estarem em paralelo, a tensão no resistor de 40 ohms é exatamente a tensão da fonte. Então, só por expressão visual, nós já temos condições de afirmar que a tensão V2 é igual a 18 volts.
Explicando um pouquinho mais, se nosso interesse é encontrar, por exemplo, o valor da tensão nesse resistor, que eu vou chamar de tensão V2. Vou colocar de vermelho aqui, para poder manter uma coerência com a corrente. Se meu objetivo aqui é encontrar o valor da tensão V1, e meu objetivo também é encontrar o valor da corrente 2. Como proceder? Temos tudo, né? Ou seja, nós temos I1 e temos a resistência de 20 ohms. Logo, se o nosso objetivo é encontrar o valor de V1, nós sabemos que ele nada mais é, aplicando a lei de Ohms, 20 vezes I1. Assim, nós temos que ele será 20 vezes 5,5 volts. E se estamos atrás de encontrar a corrente I2, também temos tudo. No caso, aplicando a lei de Ohms, nós temos V2 dividido por 40, onde o valor desta corrente 2 será igual a 18 dividido por 40 ampere. Aí está. Vamos buscar equacionar esse problema. Qual o objetivo desse problema? Os problemas têm como missão encontrar o valor do Vm, que é a tensão que está sendo apresentada no voltímetro. Redesenhando esse circuito, nós podemos colocá-lo da seguinte forma. Nós temos aqui uma fonte de 12 volts. Deixa eu dar uma marcação aqui. Temos uma fonte de 12 volts. Temos uma primeira resistência de 4, conectada a uma segunda resistência de 5 ohms, que por sua vez se conecta a um voltímetro. E aqui fecha o circuito. Nessa região intermediária, nós temos uma fonte de tensão controlada por corrente, onde a corrente que controla é esta IA. Ok. Nós podemos dizer mais. Nós podemos dizer que nesse circuito nós temos os seguintes laços. Ou seja, nós temos um laço aqui e nós temos um outro laço aqui que eu vou chamar de L2. Vamos dispor mais informações aqui. Nós podemos dizer, essa corrente IA aqui presente, que se aproxima nesse nó, obviamente ela sai por aqui também. Nós temos aqui o valor da corrente IA, gerando aqui o polo positivo e um polo negativo. Eu vou dizer que eu tenho uma corrente I aqui presente. Uma corrente I. Vou chamar até de IM, já que nós estamos atrás da tensão Vm. Aplicando o somatório das tensões nos laços igual a zero, temos aqui, para o laço 1, podemos seguir com menos 12, menos 4 vezes IA, mais 3 vezes IA igual a zero. Consequentemente, nós teremos aqui menos 12 menos IA igual a zero, performando o nosso IA é igual a menos 12 volts. Se a gente aplica para o laço 2, nós vamos ter aqui menos 3IA, estou aqui neste ponto, mais, considerando aqui que nós temos o mais e o menos, mais 5 vezes IM, mais VM igual a zero. Agora aqui nós temos um aspecto importante.
a resistência de um voltímetro ideal, ela tende a infinito. Então, a resistência do voltímetro vai tender a infinito. Caso contrário, ele teria um valor de tensão aqui, uma corrente circulando sobre ele, e permitiria certamente uma influência significativa nas outras tensões e correntes do circuito. A forma dele se tornar um instrumento de medida transparente ao circuito é ele ter, para medir a tensão, uma resistência infinita. Se a resistência do nosso voltímetro é infinita, nós temos que a nossa corrente M, vai para zero. Assim, nós chegamos na seguinte equação: menos 3IA mais Vm igual a zero, ou seja, Vm é igual a 3 vezes IA. É a própria tensão da fonte de tensão controlada por corrente. Já que não tem corrente passando no componente de 5 ohms, não tem queda de tensão aqui nesse componente e não se influencia a tensão, não ocorre influência na tensão Vm. O que nós temos para o nosso IA? O nosso IA tem valor de menos 12 volts. Assim, nós podemos deduzir que a tensão objeto aqui da resposta é 3 vezes menos 12. A tensão Vm é igual a menos 36 volts no caso. Este exemplo é similar ao exemplo anterior, contudo, a disposição das fontes apresenta uma pequena diferença. Qual o objetivo? Encontrar o valor de I1 e o valor de V2. Quem é I1? A corrente no componente de 20 ohms, V2, a tensão no componente de 40. O que nós temos aqui? Como uma metodologia, sempre buscar simplificar. Simplificar, tornar as coisas mais elementares, de forma que possamos ter uma visão melhor do que estamos tratando em questão. Como simplificar? Aqui nós temos a região A, aqui nós temos a região B. Vamos substituir esses componentes, essas fontes, pelo seu equivalente. No caso A, nós temos aqui uma fonte que tem a seguinte polaridade com o valor de 32 volts, conectada a uma segunda fonte, que está alinhada com ela em polaridade, neste caso, com o valor de 14 volts. E precisamos substituir essas duas fontes por uma única fonte, com o valor a ser descoberto. O que nós temos mais aqui, né, que pode ser identificado? Nós temos aqui o ponto 1, ponto 2, ponto 3. Este é o ponto 1, este é o ponto 2, este é o ponto 3. E na fonte equivalente, nós vamos ter aqui o ponto 1 e o ponto 3. Podemos observar que esta tensão aqui presente é a tensão V21 e esta tensão aqui presente é a tensão V32. Já a tensão objeto da simplificação é a tensão V31. As tensões V31. A tensão resultante, equivalente e desejada, ela tem a mesma orientação das demais tensões. Logo, nós podemos identificar que a tensão V31 é igual à tensão V21 mais a tensão V32. Assim, será o valor de 32 mais 14, formando uma tensão de 46 volts. Esta é a fonte equivalente. No caso B, o que temos? Temos aqui uma associação paralela de fontes. No caso,
fontes de corrente com os seguintes valores, uma ascendente e a outra descendente, que se conectam nestes nozinhos. Aqui nós temos uma fonte, aqui nós temos outra. O que nós precisamos fazer? Precisamos fazer com que esse circuito se torne uma única fonte de corrente. Que eu vou usar como referência uma fonte descendente. Poderia usar ascendente. Quais os valores? Aqui nós temos o valor de 2 amperes. Aqui nós temos valores de 3,5 amperes. Explorando este nozinho de referência, temos aqui uma corrente saindo deste nó, uma corrente chegando deste nó e a nossa corrente equivalente, que é esta corrente aqui resultante, um IE. Aplicando o somatório das correntes, em qualquer nó é igual a zero, nós temos, obviamente, quem está chegando aqui? Está chegando 3,5. Mais alguém? Ninguém. Quem está indo embora? Está indo embora o menos 2, está indo embora a nossa corrente equivalente. E tudo isso é igual a zero. Logo, a nossa corrente equivalente, no caso em questão, vai ser 3,5 menos 2, ou seja, vai ter um valor de 1,5 ampere. Então, temos aqui uma corrente equivalente, cujo valor é 1,5 ampere. Agora podemos resolver o nosso problema com mais simplicidade, substituindo as duas fontes de tensão pela sua equivalente, mais e menos com valor de 46 volts. Elas se conectam. Esta fonte tem conexão com um componente aqui cujo valor é 20 ohms, mas até um pouquinho mais longe aqui, cujo valor é 20 ohms. Que por sua vez se conecta com uma fonte de corrente que vai ser a nossa fonte de corrente equivalente, que tem o valor de 1,5 ampere. Ainda temos um componente aqui intermediário com o valor de 40 ohms. Qual é o objetivo? O objetivo é determinar o valor desta corrente I1, e desta tensão V2. Essa corrente 1 vai gerar ainda uma tensão V1 aqui. E essa tensão V2 nesse componente de 40 ohms vai gerar uma corrente I2. Vamos determinar esses valores. Observem que a nossa fonte de 46 volts, ela está em paralelo com o nosso componente de 40 ohms, cujo objetivo é encontrar V2. Consequentemente, por simples inspeção visual, nós observamos que o V2 é igual a 46 volts. De forma também por inspeção visual, observamos que a nossa corrente de 1,5 ampere está no mesmo circuito, no mesmo bracinho da corrente I1. Logo, por inspeção visual, o nosso I1 é igual a 1,5 ampere. Se temos interesse em encontrar o nosso I2, basta dividir o valor da tensão V2 pela resistência de V2. E assim nós vamos ter 46 dividido por 40 ampere é a corrente 2. Já a tensão V1 vai ser nada mais do que 20 vezes I1,
Assim, a tensão V1 é 20 vezes 1,5 ampere. Ou seja, obviamente, esse resultado é dado em volts. E aqui estamos em ampere. No caso específico, nós temos aqui um circuito onde nós vamos buscar encontrar alguns valores para esse circuito. Quais valores nós precisamos saber? Porque nós temos uma fonte de 18 volts, vários arranjos aí presentes, e nosso objetivo é identificar o I3, V4, I5 e V6. Quais as ferramentas que nós temos? Já temos inúmeras. Nós poderíamos aplicar as leis das correntes de Kirchhoff e a lei das tensões de Kirchhoff diretamente nesse circuito. Contudo, o nível de trabalho de equações, a quantidade pode elevar bastante, porque nós temos muitos nós aí presentes. Por outro lado, se a gente utilizar associação série e associação paralela, junto com divisores de corrente, divisores de tensão, essa solução tende a ficar significativamente facilitada. Vamos relembrar aqui neste ponto o que seria uma série, relação série resistores, né? Série de resistores. No caso, a resistência equivalente de uma associação série nada mais é do que a soma dos nossos resistores. Ou seja, eu tenho R1 mais R2, e quantos resistores eu tiver em série, eu simplesmente somo até o Rn. Simples assim. Então, esta é a nossa associação série. E a nossa paralela de resistores? Como é que seria a paralela de resistores? Nós apresentamos um conceito da condutância, onde a associação paralela de resistores nada mais é do que a soma das condutâncias. Onde nós temos o G1 mais G2 mais até o nosso Gn. Sabendo que a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre GE. GE. E nós sabemos também que o nosso G1 é igual a 1 sobre R1. Feito isso, vamos fazer um pequeno parêntese aqui. Qual seria a relação paralela para n igual a 2? Por que eu vou fazer este n igual a 2? Vou fazer porque ele é muito recorrente. Quando você tem dois componentes ou duas resistências em paralelo, qual é a equação padrão? Podemos pensar da seguinte forma. Se a nossa resistência equivalente é igual a 1 sobre GE, e GE é igual a G1 mais G2 mais G3, nós temos que ir para R2, isso aqui vai ser igual a 1 sobre G1 sobre G1 mais G2, que é igual a 1 sobre 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Trabalhando um pouquinho mais nessa expressão, nós vamos ter 1 sobre, tirando aqui o mínimo, R1 vezes R2, divide por R1, R2, mais R1. Consequentemente, se dois resistores se encontram em paralelo, a equação vai ser igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. E vamos utilizar essa equação. Em quais regiões? Observem aqui, nesse circuito. Aqui nós temos, nesta região aqui presente, nós temos, na região A, dois resistores em série
em paralelo envolvido. Se eu colocar a região B, digamos que esta região aqui, 2 resistores em paralelo. E se eu colocar na região C, seria esta região. Nós temos aqui 2 resistores em série, formando um equivalente em paralelo com o de 8 ohms. Aplicando as simplificações para buscar um circuito mais exequível e com uma resposta mais eficaz no sentido de encontrar os resultados desejados, se a gente pegar aqui a região A, nós vamos ter 12 paralelo com 6 mais 18. Isso aqui é o mesmo que 12 paralelo com 18 mais 6, 24. Fazendo aqui 12 vezes 24. 24 dividido pela soma, que vai dar 36. Nós podemos aqui, corta este com este, dá 3. Este com esse implica, o resultado aqui vai ser igual a 8 ohms. Este A é igual a 8 ohms. O nosso B, qual seria a solução? No nosso B nós temos 20 em paralelo com 5. Logo, 20 vezes 5 dividido por 20 mais 5, 25. Corta aqui, nós temos 5, esse com esse. Ficamos com 4 ohms. Ou seja, o B é 4 ohms. E o nosso C? No nosso C, nós temos aqui 8 em paralelo com 2 mais 6, que é igual a 8 paralelo com 8, que será 8 vezes 8 dividido por 16. Cortando este com este, nós vamos ter 2. Esse com esse fica 4 ohms. Logo aqui nós temos também 4 ohms. Substituindo o nosso circuito por um equivalente, nós vamos ter o seguinte. Aqui nós temos uma fonte de 18 volts que se conecta a uma resistência, que é a nossa resistência A, de 8 ohms, que se conecta àquela outra equivalência ali presente, de 4 ohms, que tem um resistor ali de 12 ohms guardado ali, importante observá-lo, que por final, ainda não é final, mas ele tem uma conexão com a equivalência do resistor C, que também é de 4 ohms, e retorna para a fonte por meio de um resistor de 8 ohms. Então este é o arranjo. Qual o valor da corrente que circula nesse circuito? O valor dessa corrente vai ser igual a 18 volts dividido pela resistência de todo esse circuito. No caso, 8 mais 12, 20. 20 mais 24 aqui. 5, 26, 27, 28. 28 mais 8, 36. Logo, a corrente desse circuito é igual a meio ampere. Baseado nisso, vamos ver se a gente consegue encontrar os valores desejados. Tentar encontrar aqui, por exemplo, o valor de V6. Olha só, V6, aqui nós temos uma corrente, vamos colocar de outra cor aqui. Nós temos uma corrente descendo, essa corrente que sai deste bracinho é a de meio ampere. É a mesma corrente que desce aqui, essa é de meio ampere. Essa corrente de meio ampere se divide em duas. Ao se dividir em duas, nós formamos aqui um divisor de corrente. Mas o nosso objetivo aqui é encontrar o valor de V6. E o valor de V6, obviamente, vai ser o seguinte. O valor de V6
vai ser o valor desta resistência equivalente, 20, paralelo, 20, paralelo com 5, vezes a corrente meio, que lá está. Ou seja, quanto é que é 20 paralelo? A gente até calculou aqui. Vai ser 4 vezes meio, implicando que V6 é igual a 2 volts. Aí está o V6. E se a gente encontra mais alguém aqui? Quem ele quer mais? Ele quer o I5. O I5 aqui. Ó. Nós temos um divisor de corrente aqui. Nós temos a corrente que passa nisso. Então vamos atrás do I5. O I5, como essa corrente está orientada ao contrário da corrente que desce, então vamos colocar meio, menos, obviamente. E o divisor de corrente. Como é que era o divisor de corrente? Eu pego o valor dessa resistência, 5, dividido por 5 mais 20, vezes o valor da corrente que desce no bracinho. Aqui, especificamente, vai nos dar menos 5 dividido por 25 vezes meio. Esse corta com esse aqui, vai me dar 5. Consequentemente, o valor da corrente 5 é igual a menos 1 sobre 10 ampere. Quem mais nós podemos pegar aqui? O valor de V4. O valor de V4. Como é que eu posso encontrar o valor de V4? Olha só. Primeiro, vamos atrás do valor de V4. No valor de V4, eu tenho um divisor de tensão aqui. Eu posso encontrar o valor dessa tensão, que seria entre os pontos A e o ponto B, e depois fazer um outro divisor de tensão para encontrar o valor na resistência de 18 ohms. Então seriam dois divisores de tensão aplicados para encontrar o V4. Ou um divisor de corrente, depois eu multiplico por 18, eu também consigo encontrar. Vamos fazer os dois divisores de tensão. Primeiro divisor de tensão vai ser o valor de 8, que é o valor dessa resistência, dividida por todas as resistências, que deu 36, nós já fizemos essa conta, vezes o valor de 18. Então aqui eu encontro o valor entre os pontos A e B. Agora, eu tenho que fazer um outro divisor de tensão, que vai ser 18, dividido por 18 mais 6. Assim, eu tenho o primeiro divisor de tensão encontrando a tensão entre os valores A e B, e um segundo divisor de tensão encontrando o V4 que me interessa. Observe que pela orientação está mais 18 aqui. E aqui tá, o mais está invertido com relação a esse 18. Logo, eu vou ter que considerar que a nossa tensão aqui vai ser negativa, em virtude dessa inversão. Fazendo esta equação, nós temos o quê? Nós temos 8 vezes 18 vezes menos 18 dividido por 36 vezes, aqui vai dar 24. Se eu corto, vamos às cortes. Corto este 24 com esse 8, aqui dá 3. Se eu corto esse 36 com esse 18, aqui dá 2. Cortando esse 2 com esse 18, aqui dá 9. E este 9 com esse 3 vai implicar que a nossa tensão V4 é igual a menos 3 volts. Está aqui a nossa tensão V4. E mais quem eu preciso saber? Eu preciso saber o nosso I3. Onde é que está o I3? O I3 se encontra onde? Aqui está o I3. O I3 é um simples divisor de corrente. A corrente que lá estava em meio, ela também está aqui. Ela também entra aqui o valor de meio. E ele se divide através desse arranjo
formando a seguinte solução. O nosso I3 nada mais é do que 8, que é a resistência do braço oposto, onde está passando a corrente I3, dividido por 8 mais 8, né, que seria o 2 mais 6, mais 8, vezes meio. Isso aqui implica em 8 sobre 16, meio, vezes meio. Aqui nós temos que a corrente I3 é igual a 1/4 de ampere. Ou seja, os valores são V6 igual a 2 volts e 5, 1/10, menos 1/10, V4 menos 3 volts e 3 igual a 1/4 de ampere. Caso aplicássemos as equações, as leis de Kirchhoff de corrente e tensão diretamente desse circuito, teríamos um trabalho adicional e uma probabilidade maior de erro. Assumindo as aplicações das associações séries e paralelas junto com os divisores de tensão e corrente, nós observamos que o trabalho foi facilitado, diminuindo as incertezas, garantindo um maior sucesso no nosso objetivo.